Olá, você que me assiste, eu sou o pastor Renato Góes e hoje quero compartilhar com você uma reflexão sobre esse tempo de Natal. Natal é sim um tempo muito especial, porque nessa época há muita agitação, muita promoção, muita ornamentação, muita confraternização e precisa mesmo ser um tempo de celebração, não pela data, mas pelo fato. E todos nós sabemos que é altamente improvável, é praticamente impossível que Jesus tenha realmente nascido no dia 25 de dezembro. Ao que tudo indica, a época do ano foi bem diferente, provavelmente entre os meses de maio, abril, algo em torno desse tempo, porque nós temos o relato nos evangelhos de que os pastores estavam cuidando das ovelhas ao ar livre. Isso só seria possível numa época do ano em que houvesse condição climática para isso. Certamente não seria em dezembro. Mas o importante do Natal não é a data, e sim o fato. Jesus nasceu, e Natal é isso, o nascimento de Jesus. Embora a data seja imprecisa, equivocada, o fato é precioso demais e não pode ser ignorado. Deus veio ao mundo por meio de seu Filho Jesus. Jesus nasceu, isso é o Natal. Mas além de ser um tempo, sim, de muita agitação, confraternização, celebração, o Natal também é um tempo de muita distração. Muitas coisas têm distraído as pessoas nessa época do Natal e elas então têm perdido o foco do que realmente precisa ser lembrado, celebrado, comemorado nesse tempo. E por causa das muitas distrações, o Natal acabou se tornando também um tempo de muitas trocas. Natal é um tempo de trocas. E quando eu digo isso, provavelmente você deve pensar sobre as trocas de presentes. Todos nós temos esse costume, todos nós gostamos de trocar presentes com a nossa família, com os nossos parentes, até com amigos, até mesmo com colegas. É muito comum, é tradicional a troca de presentes no Natal. E ainda falando sobre troca de presentes, talvez você se lembre também que é bem comum nessa época nós precisarmos trocar alguns presentes que ganhamos. Uma roupa ou um calçado que fica pequeno ou grande demais, por exemplo. Então são trocas que ocorrem nesse tempo de Natal. Mas infelizmente, no período do Natal, acaba acontecendo também um outro tipo de troca. É a troca de papéis. Infelizmente, nós vemos no Natal Jesus sendo trocado pelo Papai Noel. Infelizmente, nós vemos no Natal os anjos sendo trocados por duendes ou até pelas renas. E nós vemos também a manjedoura sendo trocada pelo trenó. Infelizmente, há essas trocas de papéis no tempo, no período do Natal. E essas trocas que eu mencionei são péssimas, porque elas distorcem a essência e desvirtuam o motivo da celebração do Natal. Mas também há outras trocas que acontecem no período do Natal e que nós precisamos observar, precisamos entender e precisamos refletir. Se essas trocas que eu mencionei há pouco são péssimas, trocar Jesus pelo Papai Noel, trocar os anjos mencionados na Bíblia por duendes e renas, trocar a manjedoura por um trenó, se essas trocas então são péssimas e realmente são, há outras que nós precisamos sim observar, entender e refletir sobre elas. A primeira troca que eu quero mencionar aqui, compartilhar com você, refletir com você, é o fato de Jesus ter trocado seu trono pela manjedoura. Jesus é Deus, sempre foi, é e continuará sempre sendo Deus. Ele é o Deus autoexistente.
conforme nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 1 a 3, quando João assim escreveu sobre Jesus: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele, Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João é enfático e direto ao afirmar que Jesus é Deus desde sempre e para todo sempre. Até mesmo ao redigir o início do seu evangelho, João então faz ali um paralelo com o trecho inicial de toda a Sagrada Escritura. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João então está mostrando evidentemente que Jesus é sim divino. Ele é o Deus autoexistente, que não foi criado, mas que criou todas as coisas. E ele aceitou, mesmo sendo criador, a missão de vir ao mundo como criatura. João também escreveu isso no seu evangelho, no capítulo 1, verso 14, quando diz que o Verbo se fez carne. Jesus, a palavra, o Verbo de Deus, se fez carne. O Criador se fez criatura e habitou entre nós. Apesar de toda a sua majestade, Jesus veio ao mundo revestido de humildade. Trocou o trono por uma simples e humilde manjedoura. Com toda a sua majestade, veio ao mundo revestido de humildade, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, especialmente nos versos 6 e 7, quando ele diz assim sobre Jesus: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou em algumas outras versões, não considerou o fato de ser Deus algo a que devesse agarrar-se sem abrir mão de forma alguma. E aí no verso 7 ele diz: antes, em lugar disso, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus então, sendo Deus, veio ao mundo. O Criador veio como criatura. Jesus trocou, e essa é uma troca importante. Jesus trocou o trono pela manjedoura. Outra troca importante é que Jesus trocou então a coroa pela cruz. Veio ao mundo aquele que é o autor da criação. Mais uma vez eu cito aqui o Evangelho de João, capítulo 1, especialmente o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é autor de toda a criação e tomou sobre si todo o pecado, toda a maldição e toda a condenação. Veja a troca que Jesus fez. Trocou sua coroa por uma cruz, conforme Isaías havia profetizado mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 53, no verso 5, o profeta então registrou: ele, o Messias, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é outra troca importante que precisamos observar. Jesus trocou sim a coroa pela cruz. E a palavra de Deus nos diz, a lei de Moisés diz que maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. A cruz então é o símbolo, é o ícone da maldição que Jesus aceitou tomar sobre si, trocando então sua coroa pela cruz. Natal é Jesus, Natal é o nascimento do Filho de Deus. E nós vemos aí então mais uma troca. Além de ter trocado o trono pela manjedoura, além de ter trocado a coroa pela cruz,
Jesus também trocou sua glória pela vergonha. Nasceu aquele que estava entronizado entre os anjos, exaltado pelos serafins. Isaías também escreveu no seu livro sobre a situação do Messias, do Filho de Deus, de Jesus, antes de vir ao mundo. Isaías capítulo 6, nós temos então o relato que o profeta assim registrou. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, com 2 voava e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías registrou isso então no capítulo 6 do seu livro. Perceba então que Jesus estava ali entronizado entre os anjos e exaltado pelos serafins. Mas ele veio ao mundo para ser algemado e açoitado, para ser esmurrado e até zombado, conforme relata o evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 22 do seu evangelho, especificamente nos versos 63 a 65, registrou assim sobre Jesus: os que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe pancadas e vendando-lhe os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Perceba então, Jesus estava ali entronizado, aclamado, exaltado entre anjos e serafins, mas trocou essa condição para vir aqui, para ser preso, algemado, açoitado, esmurrado, zombado. Jesus, portanto, trocou não só o trono pela manjedoura. Jesus trocou não apenas a coroa pela cruz, mas Jesus também trocou a sua glória pela vergonha. Portanto, podemos sim afirmar que, biblicamente, o Natal é um tempo de trocas. Afinal, Jesus troca seu trono, sua coroa e sua glória por uma humilde manjedoura, pela rude cruz e pela humilhante vergonha. Mas Jesus não fez essas trocas por acaso e nem foi enganado. O Pai decidiu, o Filho concordou e o Espírito Santo o acompanhou em todo o tempo em que esteve aqui. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo ao proceder com cada uma dessas trocas. Jesus não foi enganado, induzido. Não, o Pai decidiu, o Filho escolheu obedecer e o Espírito Santo o acompanhou em todo o tempo. O Filho sempre soube a vontade do Pai, aceitou vir aqui ao mundo, não a passeio. Jesus não veio ao mundo simplesmente para matar uma curiosidade sobre como seria viver a experiência da humanidade. Não. Jesus veio aqui com uma missão muito específica. E eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia. E eu quero ler com você rapidamente o texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1. Nós temos em Mateus 1 o registro do nascimento de Jesus, mas eu quero ver com você especificamente os versos 18 a 21. Mateus capítulo 1, versos 18 a 21, o texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Perceba que Jesus aceitou fazer essas trocas para cumprir uma missão que foi dada a ele pelo Pai. O Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, se baseia então em importantes e inegáveis trocas feitas por Jesus. Mas as trocas feitas por Jesus, que caracterizam o Natal, que são a essência do Natal, essas trocas não se aplicam ou se referem apenas a ele. O Natal consiste em trocas, é um tempo de trocas importantes. E o Natal, então, consiste em trocas feitas por Jesus, que se referem e se aplicam a todos nós também, a cada um de nós. Perceba que, além de ter trocado sua coroa, seu trono e sua glória pela cruz, pela manjedoura e pela vergonha, Jesus também trocou a minha e a sua situação aceitando vir ao mundo. Sim, por causa dos meus e dos seus pecados, nós éramos, sem Jesus, inimigos de Deus. Isso fica muito claro na carta escrita por Paulo aos Romanos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, eu peço que você confira comigo o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5 da sua carta. Romanos capítulo 5, ele escreve então no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, o texto deixa bem claro que sem Jesus, antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Não se tratava de uma implicância, não se tratava de uma inimizade apenas. Era uma situação de inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus veio ao mundo justamente para trazer a nós a reconciliação com Deus. Jesus então trocou nossa situação. Passamos de inimigos para reconciliados com Deus. Jesus operou essa troca por nós, essa troca que nos afeta diretamente. Outra troca feita por Jesus, Jesus trocou não só a nossa situação de inimigos para reconciliados, mas Jesus trocou também a nossa condição. Perceba, todo ser humano, sem absolutamente nenhuma exceção, é criatura formada por Deus. Deus é criador de todas as coisas. Todo ser humano que nasce, todo ser humano que vem ao mundo é uma criatura formada por Deus. Mas Jesus veio trazer a oportunidade de sermos não só criaturas formadas por Deus, o que todos nós somos, mas ele veio nos trazer a oportunidade de sermos feitos agora filhos de Deus. Infelizmente, muitos dizem, mas eu também sou filho, sou filha de Deus, e biblicamente isso não é verdade. Nem todos são, à luz da Bíblia, filhos de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, mais uma vez, no verso 12, nos afirma: a todos quantos o receberam a Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, Jesus trocou não apenas a nossa situação de inimigos para reconciliados, mas Jesus também trocou a nossa condição de meras criaturas para então filhos e filhas, amados e amadas pelo Pai. Mais ainda, Natal é tempo sim de trocas. Mais uma troca. Jesus trocou a nossa condenação pela salvação. O texto aqui em João é muito claro, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que nós vimos. Todo aquele que crer em Jesus e o receber, o tomar para si como seu Senhor e Salvador, não terá mais condenação. Eu recorro mais uma vez à carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 8, verso 1, texto bastante conhecido, quando Paulo afirmou claramente
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, que o recebe, toma para si como Senhor e Salvador, não terá mais a condenação, mas receberá a vida eterna com Deus. Conforme João escreveu no seu Evangelho, registrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído totalmente, irremediavelmente, irreversivelmente, mas que tenha vida eterna. Mais uma troca então feita por Jesus que nos atinge diretamente. Jesus trocou nossa situação, Jesus trocou nossa condição, e Jesus troca a nossa condenação por salvação. Portanto, mais uma vez eu afirmo, biblicamente o Natal é um tempo de importantes trocas. Trocas que foram feitas por Jesus, trocas que o prejudicaram, trocas que nos beneficiaram. Natal é tempo de trocas feitas por Jesus, trocas feitas por amor. Mais uma vez eu digo, Natal é simplesmente o nascimento de Jesus. Há muita celebração, muita comemoração, muita confraternização, mas Natal é simplesmente o nascimento de Jesus. E embora, mais uma vez me permita dizer isso, embora a data não seja precisa, o fato é precioso. Embora a data seja equivocada, o fato não pode ser ignorado. Deus veio ao mundo por meio do seu Filho. Jesus fez trocas importantes ao vir ao mundo. Mais uma vez, trocas que o prejudicaram. Quando ele troca coroa, trono e glória por uma manjedoura, por uma cruz e por vergonha. Mas ele também operou trocas que nos beneficiaram, trocando nossa situação de inimigos para reconciliados, trocando nossa condição de criaturas para filhos e filhas, trocando nossa condenação por salvação e vida eterna. Natal é tempo de trocas, e o nascimento de Jesus, o Natal, significa então que Jesus veio ao mundo para fazer mais uma troca. Jesus nasceu, ele veio ao mundo para trocar de lugar comigo e com você. Ele assumiu o meu e o seu lugar ali naquela cruz. Ele morreu pelos meus e os seus pecados. Ele morreu no meu e no seu lugar. Natal é tempo de trocas. E um anjo anunciou claramente no Evangelho de Mateus, que nós vimos, capítulo 1, especificamente no verso 21, o anjo afirmou, anunciou: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque a missão dele é salvar o seu povo dos pecados deles. Portanto, o anjo disse claramente aqui que Natal é Jesus por nós, Jesus em nosso lugar. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Ele veio ao mundo para isso, não para conhecer a experiência de ser um humano, mas Jesus veio ao mundo para fazer essa troca, assumir o meu e o seu lugar como culpados, condenados, malditos naquela cruz, levando sobre si todo o meu, todo o seu pecado e nos oferecendo a vida eterna que só Ele poderia nos conceder. Natal, portanto, é um tempo de trocas, e eu quero incentivar você que nesse tempo de Natal troque sim presentes, receba presentes, dê presentes, troque presentes. Presentes que você receber e que precisarem ser trocados, troque também. Mas sempre em cada uma dessas trocas, se lembre das trocas que Jesus fez para estar aqui. Se lembre das trocas que Jesus fez, que tanto beneficiam a mim e a você que cremos em Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Celebre o Natal, festeje, comemore com a família, com os amigos, mas não se esqueça de que o Natal é um tempo de trocas. Jesus trocou sua glória e veio a este mundo para trocar de lugar comigo e com você, para trocar nossa situação de condenados
para salvos, para tomar sobre ele a morte que cabia a mim e a você e conceder a mim e a você a vida eterna que só ele poderia nos dar. Eu quero então deixar com você essa reflexão sobre o Natal, esse tempo de importantes trocas. E quero nesse momento me despedir e antes de desejar a você e sua família um feliz e verdadeiro Natal, me permita orar com você e por você nesse instante. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos pelo significado, o sentido, a essência do Natal, que é Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que aceitou a missão de vir ao mundo. Ele nasceu, sendo Criador, nasceu como criatura. Veio de um ventre materno, assim como todos nós aqui. E ele veio para cumprir uma missão, tomar o nosso lugar naquela cruz, como condenado, como maldito. Obrigado, Senhor, por tamanho amor por nós, a ponto de enviar teu único Filho para se sacrificar em nosso lugar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, a Bíblia, que nos revela o que é verdadeiramente o Natal. E muito embora a data não seja correta, nós não podemos, ó Deus, negligenciar o fato que está sendo celebrado nesse tempo. Que possamos lembrar sempre todas as trocas feitas por Jesus, o quanto ele nos amou, aceitando fazer todas essas trocas. Obrigado, Deus, por todos os benefícios eternos e irrevogáveis que essas trocas nos concedem. Obrigado, Jesus, por ter aceitado trocar de lugar conosco. E que nós possamos celebrar exatamente isso, o teu amor, o teu favor por nós nesse tempo de Natal. Abençoa nossas vidas, abençoa as nossas famílias e que tenhamos todos, em nome de Jesus, ó Deus, um verdadeiro, feliz e pleno Natal, celebrando o nascimento de Jesus. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, no nome do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor então abençoe sua vida e sua família e conceda a vocês um verdadeiro, pleno e felicíssimo Natal. Deus abençoe.